Fala pessoal, tudo bem? Vinícius Nascimento aqui para mais um vídeo. E hoje é um vídeo diferente, é um vídeo que eu estou gravando aqui a tela do meu computador, pois é um vídeo que eu vou explicar para vocês sobre como criar um prompt, né? Nós estamos em 2026, nós estamos indo para metade de 2026, né? Porém, muitas pessoas, elas ainda não entendem o real poder de uma IA. Elas subestimam o real poder de uma IA. Por quê? Porque a maioria delas não sabe como criar um bom prompt. Então, nesse vídeo aqui, né, eu vou compartilhar com vocês, né, algumas dicas valiosas de como que vocês vão criar bons prompts. Seja você copywriter, seja você criador de conteúdo, seja você youtuber, seja você aquela pessoa que posta vídeos para Instagram, que faz vídeos para TikTok, não importa. Se você usa IA, seja o Gemini, seja o Claude, seja o ChatGPT, qualquer um desses, você precisa saber como criar um bom prompt, tá bom? Antes de eu continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, tá bom? Eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês baixarem gratuitamente, assim como esse vídeo também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no campo de comentários, que eu vou ter o enorme prazer de responder vocês, tá bom? Então, vamos ao vídeo, sem mais enrolação. Vamos aqui entender como que é a engenharia de um prompt, como que você escreve um bom prompt, tá bom? Para você ter o melhor output possível. O que é output, pessoal? Output é a resposta que você recebe da IA, né? Quando você coloca o seu prompt, você está usando um input, você está mandando uma tarefa para a IA fazer. Quando ela gera o output, ou seja, a resposta, entendeu? Tudo vai depender do input que você usar. Se você usar um bom input, ou seja, se você usar um bom prompt, você vai ter uma resposta melhor. Se você colocar uma tarefa medíocre, se você colocar, né, uma tarefa medíocre, um prompt medíocre, você vai ter uma resposta medíocre. E é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi esse pequeno texto, né? Escrevi esse pequeno arquivo aqui para compartilhar com vocês, para a aula ficar mais didática, entendeu? Então vamos dar uma lida aqui. A maioria das pessoas trata o prompt como um pedido. Na verdade, não é. Você está dando uma tarefa para a IA, entendeu? O modelo, dependente do modelo que seja, ChatGPT, Gemini, como eu já disse, ele trata como um contrato. Essa é a diferença que explica porque 90% dos resultados são ruins. Entendeu, pessoal? Não é a IA que é ruim. Não é o modelo que você está usando que é ruim. É você que não está sabendo dar a instrução certa para a IA. Entendeu? O prompt bom, ele não precisa ser longo. Ele precisa ser preciso. Você precisa explicar exatamente para a IA o que ela deve te entregar. Entendeu? Ah, Vinícius, então a IA é burra? Não, a IA não é burra. Ela faz exatamente o que você está pedindo. E aí a gente retorna no que eu falei agora há pouco. Se você colocar um prompt medíocre, um prompt ruim, ela vai te entregar uma resposta ruim. Então por isso que você vê na internet as pessoas falando: ah, essa IA não presta, essa IA aqui é ruim, essa IA é ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não. Nenhuma IA é ruim, pessoal. Algumas são melhores que outras em determinadas tarefas, mas não existe IA ruim. Existe o prompt ruim. Então, aqui eu trago para vocês a estrutura dos 5 elementos. Como que é isso? Todo prompt, pessoal, ele precisa ter essas 5 camadas, o que eu chamo de 5 elementos essenciais para um bom prompt. Existem estruturas que têm mais elementos? Existem, mas eu geralmente utilizo essa de 5 passos. E assim, você não precisa usar todas sempre, mas precisa saber, você precisa entender quando que cada um desses elementos faz a diferença, tá bom? Vou dar um zoom aqui para vocês poderem entender melhor do que eu tô falando, tá bom? O que vocês precisam entender é que
o principal elemento, um dos principais elementos, se não o principal elemento de um prompt, é o contexto. É o contexto. O que isso quer dizer? O que você quer dizer com contexto, Vinícius? Quem é você? Qual é a situação? Entendeu? Você é um profissional de marketing, você é copywriter, você é criador de conteúdo. Então, o principal, o elemento mais importante é o contexto. Porque o que vai acontecer? Qualquer IA de escrita que você usar, ela vai começar a emular as atitudes desse profissional. O profissional de marketing, um advogado, o dentista, dependente do que você colocar, ele vai começar a emular, entendeu? E ele vai buscar conhecimento dessa determinada área no seu banco de dados, na internet, por aí vai. Entendeu? Aqui um exemplo prático. Você é um copywriter especialista em lançamentos digitais. Então aqui ele está dizendo quem ele é e qual é a situação. Entendeu? O segundo elemento é o objetivo. Isso aqui também é muito importante. O que você como copywriter faz? O que você como copywriter busca? Entendeu? Qual é a principal tarefa, as principais tarefas de um copywriter? Escrever cartas de vendas, escrever e-mail, escrever webinários, escrever VSL, depende muito da sua área de atuação dentro do copywriting. E aí, pessoal, a gente entra no segundo elemento, que é o objetivo. O que o output precisa fazer no mundo real. Então aqui é o seguinte, aqui você vai definir, depois que você colocar o contexto, você vai definir o que a IA vai fazer, o que a IA vai escrever. Entendeu? Aqui, por exemplo, ó, escreva um e-mail para gerar cliques para páginas de vendas. Então vocês veem como que eu vou escrevendo por camadas, vocês entendem como que eu vou definindo o prompt, como que eu vou construindo um prompt, como que eu vou definindo um prompt mais robusto para a resposta ficar mais robusta. Vocês entendem? E aí a gente parte para o terceiro elemento, que são as restrições. E aí a gente entra em formato, o tamanho, o que evitar. Aqui, por exemplo, ó, o máximo 150 palavras. Ele não vai escrever mais de 150 palavras. Não precisa de bullet point e sem jargões. Aqui você pede para a IA escrever de uma forma um pouco mais humanizada, sem explicar muito, sem usar frases de efeito. Então tudo aqui, você entende que tudo aqui, tudo que eu estou dizendo para você aqui, melhora substantivamente a resposta que você terá na tarefa que você colocar para a IA te entregar, entendeu? Então, tudo isso você deve ter em mente, tá? O quarto elemento é o tom, ou seja, o estilo de escrita, como que o texto vai soar, se ele vai ser confiante, se ele vai ser direto, se ele vai ser sem hype, se ele vai ser exagerado, entendeu? E o último, mas não menos importante, na verdade, esse daqui, ele em alguns momentos ele é mais importante do que os 4 elementos que eu falei antes, que é o exemplo. Ele é o elemento mais poderoso. Por quê? Porque ele mostra, ele não explica. Entendeu? Por exemplo, quando você coloca escreva nesse estilo desse trecho, você coloca um pedaço de texto de algum copywriter famoso, de algum criador de conteúdo famoso, você vai pedir para a IA emular exatamente como esse texto está. Isso é muito poderoso quando você sabe usar, entendeu? E aí, pessoal, agora que vocês entenderam esses 5 elementos, como cada um deve funcionar, entendeu? Vocês têm que entender o erro mais comum. A maioria das pessoas, elas pulam o objetivo e vão direto para o pedido, sem objetivo claro. O modelo preenche as lacunas com mensagens estáticas, entendeu? De qualquer forma. Por isso que na maioria das vezes, quando você pede para a IA te entregar algo, quando você pede, me escreva para mim um texto de vendas para Facebook, ela vai preencher as outras lacunas de qualquer forma. Por quê? Porque ela não foi instruída por você para fazer determinada tarefa da forma como você pede.
entendeu? Da forma como você imagina, na verdade, né? Aí, aqui a gente tem um exemplo. Escreva um e-mail de vendas para o meu produto. Cara, isso aqui é o pior dos piores dos prompts. É um prompt totalmente fraco. Por quê? Porque ele falha. Porque ele não tem contexto, ele não tem objetivo, ele não tem tom e o resultado vai sair totalmente genérico. A maioria das pessoas não entendem isso. A maioria das pessoas, como eu disse no começo do vídeo, elas subestimam totalmente o poder da IA e elas acabam gerando respostas fracas, entendeu? Acabam gerando outputs fracos e acabam depois achando que a IA é ruim, quando não é. O prompt delas que é ruim. E aí, paralelo a isso, a gente entra num prompt bom. Por exemplo, ó, olha isso aqui. Você é um copywriter de resposta direta. Escreva um e-mail de vendas para um SaaS de copywriter voltado a produtores digitais brasileiros. Objetivo: gerar cliques para a página de vendas. Tom: confiante, sem hype, sem bullet point, no máximo 150 palavras. Por que ele funciona aqui? Por que ele funciona? Porque cada elemento elimina uma decisão que o modelo tomaria por você. Ou seja, uma decisão má. Uma má decisão, uma decisão ruim, uma decisão genérica. Aqui você está definindo tudo o que ele tem que fazer e você vai estar seguindo os 5 elementos: o contexto, o objetivo, as restrições, o tom e o exemplo. Aqui vamos falar mais um pouquinho sobre ele, né? Que é definitivamente, em alguns momentos, o elemento mais poderoso. Se você tiver apenas o elemento para incluir no prompt, além do pedido, que seja um exemplo, ele vale mais do que qualquer instrução, porque mostra ao invés de explicar. A IA aprende o padrão, você consegue treinar as IAs, tá bom? E ela aprende diretamente da amostra. Ela aprende o ritmo, aprende o vocabulário, atende a estrutura de argumento, aprende o nível de formalidade, a instrução verbal, tudo é interpretado. E o exemplo ele é replicado perfeitamente, tá bom? E você pode usar os exemplos quando quiser, seja para replicar um estilo de escrita específico, seja para manter consistência com o conteúdo já publicado, seja para evitar que o modelo use o tom que você odeia e ensinar um formato não convencional, tá bom? E aí, pessoal, a gente entra numa parte do vídeo que é muito importante que você entenda, que são os prompts em cadeias. O que é isso, pessoal? Quando você precisa de uma tarefa muito complexa, que elas não cabem num prompt, o que você faz? Você divide ela em etapas. E aí cada resposta vira o contexto para a próxima. Aqui está um exemplo, ó, de uma sequência para criar uma campanha. O primeiro prompt: analise uma campanha, analise esse produto e liste os 3 maiores medos do comprador ideal. O prompt 2: com base nesses modelos, escreva uma headline que provoque urgência sem hype. E o terceiro e último prompt: agora escreva o parágrafo de abertura do e-mail usando essa headline como gancho. O resultado vai ser um e-mail com raciocínio estratégico em vez de um texto genérico. E aí, pessoal, para finalizar, eu vou deixar esse checklist aqui para vocês poderem estudá-lo, tá bom? Antes de você enviar o prompt. O checklist ele começa com essa pergunta aqui: o modelo sabe quem ele é nessa conversa? Ou seja, qual é o papel, qual é o contexto? Qual é o objetivo claro? Ele tá claro o que o texto precisa fazer no mundo? Tem restrições definidas? Tamanho, formato, o que evitar? O tom está especificado ou tem exemplo de referência? Se o resultado importa muito, tem exemplo concreto do estilo? Você conseguindo responder essas 5 perguntas, entendeu? Conseguindo responder esse checklist de forma concreta, você vai conseguir criar prompts muito bons, vai conseguir ter respostas muito boas também, tá bom? O prompt bom não é sobre falar mais, é sobre deixar menos para a IA adivinhar. A IA, pessoal, ela não é adivinha. A IA, ela tem que trabalhar como seu auxiliar, entendeu? Você não pode mastigar, entendeu? Você não pode
Você não pode jogar tudo de qualquer jeito para IA, porque senão ela vai te entregar de qualquer forma. Isso é fato, entendeu? Isso a maioria das pessoas não sabe. Por isso que eu falo, a maioria das pessoas elas subestimam o real poder de uma IA, tá bom? E eu vou mostrar para vocês isso na prática. Eu vou pegar aqui esses dois prompts, tá bom? Vou pegar esse primeiro aqui, vou colocar aqui no Gemini. Lembrando que eu estou usando o Gemini Pro, tá bom? Mesmo você usando a versão Pro da ferramenta, olha só o output que ela vai me entregar. Presta atenção. Ela demora para responder um pouquinho, né? Porque eu tô aqui na versão Pro, né? Não tô no raciocínio, nem tô no rápido. Então vocês prestem atenção. Ó, vocês entendem como que ela, como que ela entrega? Como que ela entrega uma resposta ruim? Isso aqui é uma resposta ruim, pessoal. Isso aqui é uma resposta ruim. Não é uma resposta boa. Entendeu? Não é um output bom. Agora vocês vão ver, pessoal, a diferença de quando vocês entregam tudo para IA de forma mastigada. Quando você não deixa para IA adivinhar. Que eu vou pegar o prompt bom, vou jogar aqui no Gemini. Entendeu? Não mudei nada, não mudei aqui, não mudei a versão, tá? E aí vocês vão ter uma ideia da diferença de resposta. Entendeu? Olha só a diferença. Você vê que ele faz exatamente o que você pediu. Ele até escreve de forma melhor, escreve de forma mais clara. Não é um texto genérico como no outro. Entendeu? Então, vocês percebem a diferença da qualidade do prompt e da qualidade da resposta. Tudo se encaixa, pessoal. Então, quando você consegue escrever bons prompts, quando você consegue definir bons inputs, você tende a ter respostas boas, independente da IA que você estiver usando. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula bem objetiva. Eu vou deixar esse material para vocês poderem estudar. Eu vou deixar esse material para vocês baixarem, estudarem, poder fazer testes. E como eu disse, qualquer dúvida que você tiver, basta colocar no campo de comentários que eu vou ter o enorme prazer de responder vocês. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Abraço.